Você já parou para pensar no futuro dos negócios? E se eu te disser que agora a gente vai ter um super bate-papo com a Priscila Oliveira falando sobre esse novo movimento? Novo, antigo, a gente já estava preparado, a Covid acelerou, é muita coisa importante. E é claro, esse momento é de fato muito especial, porque estamos na quarta live da primeira temporada de Mulheres de Sucesso. Uma jornada feita especialmente para entregar com vocês, para vocês e com vocês muito do que a gente tem feito no grupo de Empreender com Mais Sucesso. A Priscila já chegou e eu já estou aqui, ansiosa para saber se esse futuro dos negócios já chegou, se ele está a caminho e como que a gente vai se organizar para ter mais sucesso. Afinal de contas, a gente sabe que a gente está atravessando um momento um tanto quanto especial. E estar pronto para enfrentar esse novo modelo vai fazer toda a diferença. Então, vamos receber agora a minha Priscila Oliveira. Oi. Oi, Pri, boa noite. Olha, tô tão emocionada que a gente já tá, né, chegando quinta-feira, a semana tá acabando, uma jornada tão bonita que eu até perdi as palavras no início. Porque, na verdade, assim, que responsabilidade e quanto conteúdo bom a gente conseguiu entregar essa semana, né? Não? Menina, eu tava pensando nisso antes da gente entrar, sabia? Boa noite, né? Primeiro para todo mundo que tá aí online com a gente. Como, assim, a gente tá com a sensação de dever cumprido, né? Porque eu acho que, assim, tá chegando no final, mas eu acho que tem sido muito rico, assim, os feedbacks estão sendo super positivos. A gente tá aprendendo bastante, né? Porque quando a gente troca, a gente enriquece muito, né? Então a gente tem essa outra perspectiva, a gente estuda, né? Toda live a gente repassa, né, os nossos saberes, vê tudo direitinho e vê todo o conteúdo novamente e acaba, né, estudando de novo também. Então, assim, para a gente está sendo muito legal essa troca. As meninas que estão lá no grupo também estão dando um feedback legal, né? Então, eu acho que, assim, a gente está no caminho, Fê, né, eu acho que tudo que a gente se propôs aqui a fazer, essa jornada é intensa, né? É cansativa também, porque todo dia fazer live. Você, então, que está ao vivo todos os dias, né? Eu sei que é punk, assim, não é fácil com os nossos afazeres todos fazer isso tudo, mas, assim, é com o coração cheio de gratidão, né? Que a gente começa mais um dia de live para dividir conteúdo, para trocar ideias, né? Porque a gente está aqui para isso. O nosso grupo ele foi criado para isso, né? Para que a gente pudesse ter esse espaço de troca, de falar de negócios, de falar, né, das nossas empresas e conseguir trocar essas ideias, né? Então, com certeza foi uma semana, está sendo uma semana maravilhosa, né? E, e muito legal disso tudo é que a partir do momento que a gente tem apresentado novos conteúdos, a gente tem recebido também a proposta de fazer novos conteúdos e isso vai fortalecendo, né? Hoje lá na live teve um monte de comentários assim, tem que ter um workshop lá no grupo do Empreender, porque quem não sabe, né, no nosso clube de negócios a gente tem um workshop mensal aonde a gente entrega algum conteúdo que a gente perceba que é a necessidade do grupo ou que está em alta. E por falar em alta, né, nesse momento que a gente está aí vivendo uma pandemia, fazendo quase que um ano, né? Eu acho que a gente amanhã, se não me engano, faz, né, precisamente um ano que a gente está numa pandemia estabelecida. E aí a gente sempre falava assim, porque no futuro, e de repente uma pandemia acelerou as tecnologias, o digital, só que a gente fala do futuro como se ele fosse algo que ainda tivesse muitas surpresas ou que ele estivesse muito longe. E ele tá todo dia aqui pertinho, mas a Batendo gente na tem muita porta, né? novidade hoje para falar, né? Ele está aí batendo na porta. Você sabe que em 2019, em novembro de 2019, eu fui num evento do Murilo, né? Que foi o Hard Work Papai, que foi Papai. um evento de criatividade, na verdade.
em São Paulo, mas ele acontecia dentro de uma feira que se chamava Welcome Tomorrow, que era uma feira exatamente falando sobre inovação, sobre futuro, sobre novas tecnologias. E a minha intenção nem era essa, só que eu acabei aproveitando bastante e escutei muito lá sobre essas perspectivas do digital, do crescimento, né, do digital e dos robôs, da automação, de tudo isso que a gente tem vivido mais intensamente agora. Tinha escutado previsões para 2035, mais ou menos, né? E na verdade, hoje os estudos mostram que assim a Covid ela antecipou isso aí para 6 anos, né? Então a gente teve uma evolução tecnológica, né? Em 6 anos aí aproximadamente. A gente só precisa se perguntar assim, por que que só aconteceu, né, com a Covid, né? O que que eu acho que essa reflexão é importante. O que que fez a gente se mover tão rápido, né? O que fez? Perfeito. O que E fez? Foi a gente, né, que se moveu, não foi? até porque agora as previsões não se falam mais em 2035, né? Não, A gente avançou 6 anos e hoje a gente fala de previsões para 2025. Então, olha 20. como também a gente está diminuindo o tempo de novos espaços, porque, na verdade, eles estão acontecendo muito mais rápido do que a Muito gente mais rápido, né? previa. Exatamente. Então, se a gente está em 2021, gente, 2025 é ali. E o futuro ele é isso, né? As inovações vão acontecendo, inclusive as nossas habilidades, elas vão ser transformadas muito, assim, de 5 em 5 anos, né? O que é up to date hoje, o que é inovador hoje, não vai ser daqui a 5 anos. Então, é uma curva, e lá no evento eles falavam muito sobre isso, e todos esses estudos é uma curva exponencial, né? Realmente ela é muito assim, para cima, assim, avante, tipo seta, né? Tipo Para cima. foguete, né? Tipo um foguete que não dá ré, né? Que a gente sempre fala aqui. Então, assim, realmente mudou muita coisa, né? E claro que a gente também, né, tem que mudar, né? Não pode ficar tudo igual. Eu acredito que todo mundo que está aqui também já escutou falar sobre isso, que muitos empregos, né, muitas profissões vão acabar, né? Não por conta só da tecnologia, né? Mas muito também por conta dela. Mas muitas vão acabar, mas outras tantas vão vir, né? E eu acho que é essa mentalidade que a gente precisa ter para poder esperar pelo futuro, para poder esperar pelo novo, né? Não A é mais gente para ter medo, né? não é, eu acho que não. Então, assim, eu há uns anos atrás, eu passei muito por isso, né? Na minha profissão, eu tive um conflito muito grande com a tecnologia, porque a tecnologia começou a tomar um espaço que era meu e que eu não sabia onde que era o meu espaço. E eu acho que isso acontece, na verdade, e vai acontecer cada vez mais com todo mundo, porque realmente a tecnologia está aí e ela está aí para nos servir. É isso que eu acho que a gente precisa pensar. A gente tem que usar o que ela tem para oferecer para gente. Né? Ela tem que ser a nossa aliada no final das contas. Acho que a gente não tem que brigar com ela, até porque vamos pensar quanta coisa legal que a gente está podendo ter graças a ela, né? Sim. E é a gente que dá esse passo para que ela se desenvolva, né? Até porque de tudo que a gente veio falando, né, esse período todo, desde segunda-feira que a gente falou, né, de comunicação, emoção, venda, economia, né, muitas dessas ações o digital vai fazer, mas há algo muito especial que não vai ter máquina no mundo que vai produzir, que são os Não, que é sentimentos, os sentimentos, que é o que a né? gente tem, né? É a nossa capacidade de escolha, é a nossa capacidade de sentir, é a nossa capacidade de criar, né? Porque né, a gente faz, a gente que cria todos A esses gente monstros, cria esses e codifica robozinhos. para a máquina reproduzir, mas a gente ainda precisa ser Exatamente. muito útil. E aí eu acho que a gente tem que falar de criatividade e inovação. Com certeza, porque assim, é essa transformação dentro da gente que vai fazer com que a gente chegue mais longe, né?
que a gente tenha, que a gente tenha esse aprendizado, esse olhar mais de aprendiz para o novo, né? A gente fala muito hoje de lifelong learning, né? Que é um termo muito usado hoje, de você estar em constante aprendizado o tempo inteiro. E é bem isso, né? Porque assim, a gente precisa estar nesse movimento, né? A gente precisa ir atrás. E exatamente isso, o futuro é muito partindo de cada um, né? Cada um, porque eu acho que também isso falta muito na gente, né? A gente adora dar ponta ao dedo, a gente adora falar, ah, tá faltando isso aqui na minha empresa, né? Assim, isso não tá. Tá, e aí, o que você tá fazendo para melhorar? E aí, qual curso que você vai fazer para a gente poder melhorar isso aqui? Então, assim, esse movimento é um movimento que está chegando e que ele está se intensificando cada vez mais, que é o movimento de você ser aprendiz, você ser um aprendiz Constante. diário, né? Constante, né? E você ir atrás de informação. Então, isso é super importante e as organizações vão cada vez mais dar valor a essa pessoa que tem essa vontade de aprender, essa vontade de se modificar, né? O líder também, né? O profissional do futuro, porque a gente está falando aqui de trabalho do futuro, de empreendedor do futuro, do profissional em si, né? No futuro, quem vai estar aí no mercado de trabalho, ele vai precisar ser assim, ele vai precisar trabalhar todas essas soft skills dele, né? Que são todas essas habilidades que são natas do ser humano. Então, todo esse poder de criatividade, né? Todo esse poder do sentir, de você ser empático com o outro, né? Como um líder precisa ser empático e colaborativo. Eu acho que a tendência maior que a gente vê, né? Assim, pelo menos é o que eu mais percebo, é a colaboração, né? Porque ela vai crescer muito. Eu vou falar mais um pouquinho disso, mas antes eu quero falar também de uma coisa que todo mundo precisou nesse momento de Covid, né? De pandemia, que é a tal da adaptabilidade, né? A adaptabilidade, quem não se adaptou aí, né? Não é possível. Isso, isso é muito legal, né? A gente falar de adaptabilidade, de resiliência, né? Porque ontem a gente estava conversando com a Renata e eu fiz uma pergunta para ela assim: quem ainda não conseguiu se reorganizar financeiramente, né? E que ainda está vivendo muitas dificuldades em relação à pandemia? Ela falou assim: quem não é criativo. Porque um ano depois a gente não pode mais botar culpa, não existe mais esse vitimismo de dizer assim, ah, meu negócio não está dando certo por causa da pandemia. Isso era os 3 primeiros meses. Agora você já tem que ter se reinventado. E se você ainda não se reinventou, vamos aproveitar o nosso bate-papo de hoje para perceber que assim, isso já virou uma questão urgente. Não dá mais para a gente esperar o amanhã. Não, porque hoje eu não consegui, porque eu estou na pandemia. Não, a gente está na pandemia, a gente não sabe se vai sair dela nos próximos 6 meses, mas a gente não pode ser mais refém dela. Ela não é mais nova. A gente precisa se reinventar. E aí a gente precisa ter criatividade e, claro, resiliência, porque, né, não é fácil. Não é. A gente sabe o quanto a gente, né, balançou para chegar hoje no equilíbrio que a gente está. Mas aí a gente tem que voltar a falar que o que fez toda a diferença é a gente ter uma rede, né? A gente não estar sozinha. Então, isso é algo que está totalmente relacionado ao futuro. Eu acho que tem várias coisas que fez. E hoje, até eu revisando todo esse conteúdo, Fê, eu vi muito do que a gente tem feito, sabe? Assim, isso me deixou orgulhosa, de verdade. É bom, né? Porque assim, é exatamente isso, né? É o coletivo, é o trabalho colaborativo, cada um dá um pouquinho, cada um compartilha o seu saber, né? E aí, quando você compartilha, você ajuda o outro, né? É essa questão da gente trocar, para a gente poder trocar ideias que vão fazer com que a gente se desenvolva, né? A gente tem dentro do nosso projeto, né? A trajetória de sucesso, que é um projeto dentro do empreender, onde a gente impulsiona né, as empreendedoras, onde a gente troca, dá uma consultoria mesmo, né? E aí acompanha ela em algum projeto que ela quer desenvolver. Então, olha como isso é importante, né? Como esse movimento.
E é isso, é você estar junto com as pessoas que também pensam como você. Eu acho que isso também é bem relevante da gente falar, que é você estar em sintonia com quem está ali também querendo se mexer, entendeu, gente? Porque quem não se mexer, infelizmente, não vai ter muito espaço, não, né? Assim, é isso que a gente está falando, é se Até porque reinventar. quando a gente pensa em negócio do futuro, ele não tem mais uma métrica, né? Ele é reconstrução, Total. reavaliação, né? Ele é conhecimentos múltiplos. Então a gente precisa estar muito atenado para isso, porque às vezes quem espera uma fórmula mágica, a fórmula mágica é arregaça a manga, começa a estudar, se une a pessoas, né, que vão te ajudar nesse Estão processo nesse e vai movimento. embora, né? Exatamente. E hoje a informação está muito fácil, né? Tá muito fácil. Eu sei que a gente tem muita informação rasa na internet também, mas a gente tem muita informação boa, gente. É só a gente futucar. Tem artigos aí, tem muita empresa séria. Tem o LinkedIn, né? Que é uma rede social que mais densa, que Profissional, fala, né? tem mais conteúdo e tal, e tem N blogs aí que podem auxiliar a gente nessa construção, né? Estar antenado às ideias, ao novo. Eu acho que essa questão do futuro, isso é muito importante para qualquer empresário, né? Qualquer profissional, na verdade, né? Porque você precisa estar atento aos movimentos. Porque a sua decisão muitas vezes vai ser baseada nesses movimentos, né? Nesses movimentos que são do futuro. De repente, é uma escolha que vai fazer você, de repente, contratar um profissional que está mais assim engajado, né? Numa temática mais de futuro, mais tecnológico, enfim, algo que você precise mais. Então, você tem que ter esse olhar, né? Peraí, vamos ver o que tá funcionando melhor, né? Então, vamos atrás, vamos tentar melhorar nesse ponto. Então, assim, tem que ter sempre esse olhar. Outra coisa legal que está acontecendo muito também, e eu acho que a internet trouxe também muito isso, é essa questão da vulnerabilidade, né? Eu acho que ontem eu até estava conversando com uma amiga minha sobre isso, Camila, não sei se ela está aqui, já trabalhou comigo lá na agência, e a gente falou muito sobre vulnerabilidade e como isso é importante para a gente caminhar. Eu acho que já existe hoje na empresa e as empresas, as grandes organizações precisam ter esse espaço, né, para o erro, para você aprender, consertar. Eu acho que assim, o aprendizado é isso, né? Quando você né, pensa numa criança, ela aprende, é treino, né? O aprendizado é isso. Você vai, você aprende, você absorve, você treina, você erra, você. E isso é muito do caminhar, né, Fê? Você fala muito isso. Vamos fazendo e vamos aprendendo e vamos caminhando junto. Não tem que estar tudo pronto, né? E você se colocar vulnerável, porque as coisas não vão estar perfeitas, né? E tá tudo bem. E você não vai conseguir, você não vai conseguir fazer tudo do jeito que você imaginou sempre, né? Seria lindo, mas não é Na assim que verdade, está acontece. caindo por terra aquele movimento de que, né, para você ser bom num negócio, você tem que ser perfeito, ou você não pode É, nunca mostrar a sua fraqueza. Hoje, não- as pessoas se conectam exatamente quando elas percebem que todos nós, né, vamos chegando cada vez mais alto à medida que a gente cai e levanta, que a gente erra e que a gente acerta. E, acima de tudo, quando a gente aprende a ressignificar o erro. Porque também quando a Uhum. gente, né, só tapa eu tenho erro, não, vou tapar, não vou falar, não vou mostrar. Aquilo vai criando né, uma ponte que depois nem a gente se reconhece mais. Porque a gente é feito desse movimento, né? De ir e vir, de recuar e de Que avançar, bom, né? de cair e levantar, né? E aí, cara, assim, fantástico. Quando eu li isso também, fiquei louca, porque eu falei, gente, eles estão dizendo assim, gente, dá cara a Vai. tapa. Só Para vai, de, né? né? Só vai. Para desse negócio de que não tem que ser perfeito, tem que ser milimétrico. Deus me livre de eu falar, né, que eu tô gordo, ou que eu não gosto, ou que eu não vou. Gente, é assim mesmo. Ninguém acorda todo dia brilhante, ninguém acorda todo dia maquiada, né? Todo mundo tem os seus bons e seus maus momentos. E a gente se conecta às vezes não, sempre quando a gente Sempre. pega, né, esse Sempre. movimento. Sempre, sempre a gente se conecta com quem a gente sente é verdade, né? O que a gente falou aqui outro dia também. A gente sente essa verdade. E esse é um estigma também que se modificou, né?
com relação até à Revolução Industrial e tal, aquela coisa, aquela ideia que a gente tem do líder, que é o chefe, que é o patrão que só manda e você faz. Isso está completamente diferente hoje, né? Então, assim, o líder é aquele que está junto, que trabalha junto, que pega e que faz e que erra junto e que está com a equipe, né? Claro, tem que cobrar, né? Óbvio, né? A gente tem que ter resultado, mas a gente está ali junto e tá. Eles falam muito disso, né? Das empresas horizontais, né? Que são as empresas que têm bem esse perfil mais colaborativo, né? Sem essa, quando eu falo horizontal, é exatamente sem aquela hierarquia que a gente está acostumado, né? Não é Todo assim, é mundo assim. cresce junto, né? Não é Todo porque mundo cresce estagnou, né? junto, exatamente. E aí eles vão crescendo junto. E o líder, ele gera muito mais confiança quando ele se coloca vulnerável, né? Quando ele mostra para a equipe, porque ele não é o dono da razão, né, Fê? Porque a gente viu isso, eu acho que a gente viveu, inclusive, essa cultura, né? De que o patrão é aquele detentor dos saberes todos e que ele sabe tudo. E não é assim que funciona, né, gente? Eu acho que uma boa equipe é uma boa equipe mista, né? Que vários saberes vão se complementar ali e ninguém sabe de tudo, né? A gente tem essa experiência a nosso favor aí, claro, sempre. Mas cada um tem a sua vivência. E às vezes é um ponto de vista de uma pessoa que não tem nada a ver com o seu negócio, que vai fazer com que você tenha um insight e falar, putz, é verdade. Eu posso ir por esse caminho aqui que eu nunca pensei. Porque o conhecimento também é esse, né? É esse estado constante de aprendizado. O Lifelong Learning também fala disso. É você estar em constante aprendizado. Você, inclusive, se colocar vulnerável e você aprender com cada coisa do seu dia, né? Foi na padaria, comprou pão, aconteceu alguma coisa, sei lá. É, né? Às vezes você viu uma cena do padeiro com funcionário, pô, pega aquilo e leva para o seu negócio, né? Então, assim, a gente aprende com tudo. Então, é esse olhar, que é esse olhar de criança, é esse olhar criativo, é esse olhar de porquês, né? Da criança que pergunta sempre tudo, que é a habilidade que vai ser muito valorizada nesse novo momento aí de futuro, dos negócios, enfim. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que ficar atento com o nosso olhar, né? Esse olhar sempre de anteninha, né? E botar. Eles falam até sobre uma lupa para enxergar o invisível. Mas por que é isso? Porque quando você se coloca receptivo, você consegue enxergar a resposta, né? Quando fala de você enxergar o invisível, é exatamente isso. Você se colocar receptivo e ficar antenado assim, putz, aqui, ó, aqui é que eu vou, ó, lá tá a intuição também, que a gente falou já do coração, né? Mas isso é outro papo. O que eu tô falando aqui é ficar atento com a anteninha ligadinha, né? E se desapegar, né? Se desapegar para poder se reinventar, né? Porque rola isso também, né? Rola do apegozinho que a gente fica lá, mas eu não vou mudar, é diferente e tal. Gente, eu tenho aprendido tanto nessa pandemia, sabe? Eu já me reinventei tantas vezes, assim, já tentei, porque eu acho que isso é esse olhar que é importante, né? Como eu mudei muitas coisas no meu negócio a partir de outros olhares, né? Então, assim, se abrir para outros saberes também, né? Porque vai agregando e você vai começando a pensar de outras maneiras. Você não precisa fazer tudo sempre da mesma maneira. Eu sei que ensinaram isso pra gente, entendeu? E para nossa geração, isso é até mais difícil, eu acho, do que essa geração que vem aí, né? Mais nova e tal, que já é questionadora mesmo, né? Que a gente não veio disso, assim, a gente está se transformando nesses seres, né? A Mas eu gente acho vai que a gente tem construir, na isso. verdade, os novos negócios.
né? E vai Com certeza. deixar isso de herança para a humanidade. Porque assim, você está falando e eu fico imaginando assim, aquelas empresas mais arcaicas, né? Com aqueles modelos ainda muito tradicionais. Eles chegando hoje e sentando todo mundo numa mesa redonda, onde de fato todo mundo pode ouvir, pode falar e que isso vira aprendizado para todo mundo. E não que vira assim, ué, mas você errou. Não, então se a gente não atingiu essa meta, foi porque você estragou tudo. E não, peraí, se isso não deu certo, e isso fala muito quando a gente fala de liderança, né? Porque liderança é isso. Ele é o que articula. Quando ganha, todo mundo ganha. Embora só ele tenha articulado. Mas quando alguém perde, ele perde mais que todo mundo. Então, assim, a gente precisa deixar isso acima de tudo. Cada um hoje possa levar essa sementinha, né? Para que nos seus negócios, naquela empresa do tio, do avô, daquelas pessoas que estão acostumadas num outro modelo que sempre deu certo, dizer assim, gente, ó, as coisas estão mudando, a gente precisa ressignificar, porque a gente não quer cair naquela tradição quase de que depois da empresa, quando chega na mão dos herdeiros, elas acabam porque elas já não têm mais sentido nenhum. Então, cabe, né, aos herdeiros que estão querendo assumir os negócios que eles possam ressignificar, né, ter resiliência, trocar, assumir erros, assumir a vulnerabilidade e investir numa cultura totalmente colaborativa, totalmente inspiradora para todo mundo. Né? E o quanto a gente não tem visto isso, né, Fê? Eu falo isso muito, e isso é um modelo de negócio também que eu pratico na minha empresa, então eu posso falar que é exatamente essa questão da colaboração, né? Eu acredito muito nesse modelo, né, colaborativo, de que você sem orar. Isso é uma coisa que eu já pensava já há muito tempo, e com a pandemia eu só tive a certeza de que você não precisa cumprir o seu horário comercial, né? Isso é muito antigo, gente. Você ter uma pessoa para ficar lá, bater o ponto, chegar às 8 horas e sair às 7 horas da noite, né? Que seja, até às 6 horas da noite, ficar lá esperando alguém chegar, alguém bater, alguém. Entendeu? Não faz, né, Daniele? Você sabe o que eu tô falando, né, Daniele? Tá batendo palminha ali, que trabalha comigo. Mas é porque a gente não. Isso já não faz mais sentido, sabe? Não faz mais sentido a gente. Eu acho que hoje o tempo é uma coisa muito preciosa nas nossas vidas. E a gente aprendeu com essa pandemia que existe muita produtividade com a tecnologia. Né? A tecnologia hoje ela deixa a gente fazer um monte de coisa, como disparar e-mail marketing, né? Automatizar várias coisas, né? Que a gente pode automatizar do nosso dia a dia. Quantas coisas a gente não pode automatizar no nosso dia a dia? E cada vez mais a gente vai poder fazer isso, né? Para que a gente tenha mais tempo para usufruir da nossa vida, né? Para aproveitar a nossa vida, para fazer jus ao que a gente veio fazer aqui, né? Que não é nem tudo é só trabalho, né, gente? Então, assim, isso é uma característica também do futuro, né? Desses novos modelos de negócio. De você não ter um escritório fixo, né? De você trabalhar em vários lugares, você não ter um lugar, um ambiente físico. Quantas plataformas a gente tem hoje que você consegue encontrar profissionais? E quem faz isso é o algoritmo, né? É o algoritmo que vai juntar, você vai lá, vai preencher uma ficha de tudo que você espera no seu colaborador, né? E aí você vai encontrar alguém que vai dar match, tipo esses negócios de encontro aí de namorado, mas não é profissional. Então, assim, a tecnologia, ela tem muitos pontos né, a nosso favor, que a gente pode usar. E as reuniões, quantas reuniões que a gente fazia? Ai, ok, a gente fazia, e é sempre bom fazer reunião, eu adoro. Mas, às vezes, a gente consegue uma produtividade muito maior, né? Na reunião online, porque ficar online muito tempo é chato, essa que é a verdade. Então, às vezes, você faz o online e você é mais rápido, você é mais direto, você tem um foco maior.
E aí vão deixar para se encontrar, para abraçar, para beber um chopinho e conversar, né? E ficar junto, porque é isso que é o legal da vida também, né? Então, assim, eu acho que esse olhar. E esse é um olhar muito dessa geração, né? Que está chegando também, que vai com certeza transformar isso tudo que a gente tem visto acontecer por aí. A gente sabe que não é rápido, né? Não vai ser do dia para a noite, mas são coisas que a gente já está vendo acontecer, né? Essa questão, por exemplo, do trabalho é algo que está muito latente, né? A gente vê o tempo inteiro, né? Muitos freelas por aí, muitas pessoas que trabalham por conta própria, autônomos, né? Que às vezes conseguem se sentem até mais úteis, né, Fê? Acho que tem isso também, porque o trabalho, eu até botei isso para a gente falar um pouquinho também da diferença entre o trabalho e o emprego, né? Que hoje o olhar, o emprego é aquilo que você lá pensa numa repartição pública, e você batendo cartão, isso é o emprego, né? E o trabalho hoje, o trabalho está relacionado com algo que você goste e que você sinta que você está impactando vidas. Isso é muito importante, né? Eu acho que cada vez mais as pessoas, né? A gente já falou um pouco de propósito aqui no outro dia, e isso é muito importante, né? A gente precisa pensar nisso, porque as pessoas chegam um momento na vida, se elas não têm esse amor, porque às vezes não é nem. E hoje eu escutei um negócio muito legal também, que eu acho que é importante dividir aqui, porque eu acho que é um complemento da nossa outra live que eu falei do porquê e do propósito. Eu escutei hoje, estudando também, eu escutei o cara falar assim que o mais importante é o caminho. Porque assim, o Simon fala do porquê, que o porquê é o nosso propósito. Mas que o que deixa a gente mais feliz mesmo, e o que deixa a gente mais assim com gás, é o como. Porque às vezes você tem um propósito, mas você não vai lá buscar aquele propósito, você não vai lá buscar aquele porquê. E o como é o que te faz movimentar. O como é o que faz você ir lá para frente, é o que faz você ser feliz. Porque eu acho que no final das contas, para a gente ser feliz, a gente precisa entender que a gente está impactando a vida de alguém, né? A gente está trabalhando ali para mudar alguma coisa, né? A gente tem que enxergar benefícios, né? Assim, tem que estar alinhado com o que a gente faz de verdade, né? Então, assim, eu achei isso muito interessante, porque era uma visão diferente até da que eu trouxe, na verdade, complementar, né? Que o como é exatamente esse caminho. Porque, por exemplo, ele até deu um exemplo assim que é legal. Foi até um estudo que teve em algum. Ai, meu Deus, num hospital nos Estados Unidos e tal. Por que que os colaboradores, às vezes, da limpeza eram tão felizes e se sentiam tão parte daquilo ali, né? E muitas vezes um emprego, uma função que é olhada, né, de rabo de olho. Será que eles são felizes? Talvez não têm uma remuneração tão legal, né? Isso é muito ligado, às vezes, a felicidade e a remuneração, e não é isso que a gente vê. Era porque eles se sentiam parte daquele hospital. Então, eles faziam até mais do que o combinado, e aí eles se sentiam parte da comunidade ao dar uma informação, ao indicar um médico, ao ajudar a carregar uma cadeira de roda até o final, a abrir a porta de alguém que está saindo ou está chegando, né? Ao sorriso que dá. Então, assim, quando eu escutei isso, eu lembrei daquele gari que dança do carnaval. Porque tem coisa mais feliz do que aquilo, gente, né? Você tá trabalhando com lixo, um cheiro ruim, e o cara tá lá, tá feliz, e ele vai buscar o como dele. Entendeu? Ele viu ali o propósito dele, ele viu que o que ele faz tem muito valor. Então ele foi lá buscar e ele faz de uma maneira diferente, uma maneira que deixa ele feliz, entendeu? Muito Falei bom. muito.
Não, perfeito. Assim, troca boa, a gente quer ficar quieto e ficar ouvindo, porque na verdade são tantos caminhos que a gente tem para dividir que tem hora que a gente não sabe exatamente em qual a gente vai finalizar hoje, né? Porque, na verdade, são muitas questões. E o que me chama a atenção nisso tudo, porque assim, a gente consegue visualizar, né, a posição de um empreendedor e também de um funcionário feliz. E aí a gente tem que trazer uma métrica que apenas 15% dos colaboradores se sentem engajados nas empresas. E aí a gente tem que pensar assim, nossa, mas eu estou super para frente, eu faço todo o diferencial. Mas será que você está dividindo isso com o seu colaborador? Será que ele consegue se sentir parte do processo? Porque não adianta, né? Você dizer, não, eu sou feliz, eu estou pensando no meu funcionário. E na prática, muitas das vezes a gente não consegue ouvi-lo. E aí a gente busca toda a nossa melhora, mas se a gente vai falar assim, não, vamos fazer um curso e você vai ter que gastar X para o seu colaborador. Ah, ele chega atrasado, ele não. Para que eu vou dar isso? Para ele ir para concorrência, né? Tem questão, Então, vou assim, eu acho que investir, ele daqui a pouco vai me deixar na mão. vai embora, daqui a pouco ele vai roubar o meu lugar, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa pensar nisso, porque é um número muito baixo referente a tantas frentes empreendedoras, né? Lógico que a gente sabe que no meio de tantas frentes existe muita gente que tá sozinha, né? São muitas eu presas, né? Muita gente Sim. que está aí construindo o seu melhor. E cabe a gente que está tendo esse esclarecimento e quer construir um futuro melhor, né? Não adianta a gente pensar assim, não, agora eu abri mão dos horários, mas eu vigio eles de 5 minutos no WhatsApp, no e-mail, né? Que algumas empresas chegaram a fazer isso. E não deixa, e não deixa a pessoa trabalhar, porque é uma relação muito mais de confiança, né? E de autonomia. E também de protagonismo, né? Porque, assim, no momento que você confia plenamente no seu colaborador, que ele vai entregar o seu trabalho, é muito menos do que a gente falou por hora, é muito mais por você acreditar que aquele cara ele está comprometido com você e que ele vai te entregar o que ele precisa entregar, né? Então, assim, até outro dia você fez uma postagem da Luísa Trajano, né? Falando disso, que a gente tem que ser protagonista, sabe? A gente precisa ir atrás, a gente precisa resolver isso em todas as instâncias, em qualquer cargo que você tiver. A gente bota muita culpa, a gente não tem essa autorresponsabilidade, a gente bota a culpa sempre nos outros, no sistema, no tempo, na Covid. Putz, vamos mexer. Chega, aí, né? Arregaça a manga, né? Arregaça a manga e vamos embora. Então, assim, o trabalho ele vai ser muito mais assim, de você confiar, né? E você dar todas as instruções do que você precisa e não mais instruções de função, né? Assim, você vai fazer isso. Não, porque tá todo mundo ali participando como equipe para chegar num bem maior, né? Numa meta maior, que é uma meta da organização, não é uma meta sua, uma meta minha, é uma meta da organização. E quando você faz isso, você poda, né, o colaborador de ajudar o outro, muitas vezes. Então, assim, vai ser quando a gente fala de colaborativo, colaborativismo. Exatamente isso, né? De você estar em todas as funções, de você poder ajudar também, né? De trabalho, muito trabalho, muito projeto, né? E sempre com as empresas ali horizontais. Isso dá muito papo, né, Fê? Porque, assim, é muita coisa nova. E a gente está chegando no final do nosso tempo. Pois é, e é um olhar que a gente precisa ter, né? É um olhar que a gente precisa ter pro futuro. Porque o futuro do trabalho tem que ser isso, tem que ser com amor, né? O trabalho, ele é muito correlacionado com uma questão de dor, né? E de medo, eu acho. De né? medo, Quando a gente dor, pensa assim, né? Daqui a 5 anos, 78 milhões de empregos vão ser extintos. Aí as pessoas logo pensam assim, caramba, a máquina vai me substituir, eu não tenho mais espaço. Mas aí se você pensar
que mais de 133 milhões Milhões vão nascer a partir do momento que você se reconstruir. E aí, para mim, assim, algo mais fantástico que eu ouvi é que, assim, qual é o futuro das coisas? Não existe um caminho, são vários. Então, e é exatamente a criatividade de cada um construir o seu novo momento. Então, assim, a gente que, como você disse, a gente poderia ficar aqui muito tempo, porque, na verdade, é um assunto que, assim, é muito atual, que tem muitas informações, né? Tanto de dados técnicos quanto, né, de questões colaborativas, de liderança. Eu acho que só o tema dá um seminário, porque, na verdade, a gente só pensa em futuro assim. A tecnologia acelerou as coisas. Inovação, né? Tecnologia e inovação. E a gente esquece da pessoa, que é exatamente o que vai fazer diferença no futuro. É exatamente o que a gente tem na gente, né? São as nossas habilidades, exatamente todas essas que vieram do ser humano e são do ser humano e que máquina nenhuma vai tirar, que é exatamente isso que vai fazer a diferença no futuro, né? No nosso futuro como um todo, como sociedade. E existe uma coisa legal também que eu não falei, que é a economia do cuidado. Rapidinho, Fê. Claro! A economia... A economia do cuidado. Isso é o futuro. A gente não pode ficar presa a um relógio se o papo está correndo. Mais 5 minutos, a gente não pode deixar de passar algo que com certeza é um, né? É a cereja do bolo. A economia do cuidado é exatamente essa. Uma que a gente está num período que demanda segurança, demanda, né, toda essa questão de você não pegar, né, o vírus, enfim, tem essa questão do cuidado com a saúde, mas a economia do cuidado é você cuidar da outra pessoa, você cuidar do seu colaborador e você ter um olhar de equidade, né, tanto social quanto dentro da empresa, né, desse olhar de menos discriminação, né, de zero discriminação, a gente não pode ter discriminação, mas de você fomentar isso dentro da empresa. E a empresa ela vai ser isso, né? As organizações elas vão ser muito mais do que organizações, né? Aí eu vou ter que completar. Então, elas vão ser exatamente organizações que precisam impactar não só no funcionário, mas também na sociedade, né? Elas precisam construir um mundo melhor, elas precisam estar alinhadas para isso, né? E a gente precisa aprender a consumir dessas empresas. A gente precisa aprender a conhecer melhor quem a gente está consumindo, saber qual é o posicionamento daquela empresa que a gente está consumindo. Uma vez eu ouvi, foi depois do manifesto que eu ouvi da Dove, que eu agora aqui em casa só entra shampoo da Dove. Quando eu peço porque eu fiquei tão encantada com o manifesto da Dove, que a gente viu no curso, não sei se você lembra, do Pedro Superti, que eu sempre, olha como é que isso é potente. Quando eu vou fazer uma compra, eu vou procurar o Dove, porque o Dove que me passou uma mensagem que fez sentido para mim. E eu, sinceramente, Fê, eu não vejo nem o preço. Eu quero, porque eu tenho a certeza que ao comprar, eu tô levando mais do que um produto. Sabe? É o que a grande sacada da reserva, né? Que é um P, 5P, comida, né? Um produto, 5 pratos de comida. E aí, assim, o que eu queria acrescentar até no futuro das coisas, né? Tinha uma chargezinha aonde chegou, né? Uma moça e aí ele falou assim, não, a nossa empresa é inclusiva. Aí ela fala, vocês fazem campanhas aqui sobre o tema? Não. Vocês então distribuem folhetos informando as pessoas o que vocês acreditam? Não. Vocês têm um processo diferenciado, então, de valorizar essa empresa? Não. Aí ela falou, o que vocês fazem? Nas nossas publicações a gente coloca hashtag Vidas Negras Importam. Não. Então, assim, o conhecer a empresa tem tudo a ver com isso, porque mais do que a gente defender uma bandeira, que isso a gente deve fazer sim, ela tem que ter sentido. Ser só um hashtag, né? E aí vamos até trazer a nossa realidade, simplesmente botar lá Mulheres de Sucesso NF,
se você não acredita, né, na colaboratividade, que juntas somos imbatíveis, que a gente não está aqui para tirar nada de ninguém, que tem espaço para todo mundo, mas quando a gente se E junta que fica muito maior. deixa eu completar uma coisa muito importante, em que todos somos mulheres, todas somos mulheres de sucesso. Porque Exatamente. por muitas vezes eu já senti isso assim, ué, mas mulher de sucesso? Por que que você. Não falando, mas sabe Sim. quando você sente isso? Você sente assim, ué, mas por que que você se intitula mulher de sucesso? Porque eu quero ser uma mulher, ainda que eu não seja hoje, né? O que eu acho que eu sou, porque eu estou muito alinhada com tudo que eu acredito, e eu estou no caminho, e eu estou aproveitando o meu caminho, e estou me descobrindo, e estou me reinventando, e eu considero isso sucesso, mas não importa, eu quero ser feliz. Então, A para mim, gente quebra sucesso é isso, e exatamente cada um o tem estereótipo de um que a mulher de sucesso é estereótipo, uma grande entendeu? empresária. E mulher de sucesso somos nós que amamos aquilo que fazemos. Ponto. Exatamente, ponto, entendeu? Então, assim, é, é isso, né, Fê? A gente precisa ter mais essa união, sabe? Olhar para o próximo com esse olhar Empatia de de verdadeira, né? empatia, de verdadeiro, de caminhar junto. A gente precisa, né, fazer isso para que as E se coisas não chegou o seu aconteçam. momento, também ok, mas não divulga, né? Tipo, eu não penso isso. Ok, você tem o direito de ainda não estar pronta, mas não venda algo que você não acredita. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pelo Né? amor, Eu pelo acho que amor. assim, se a gente pode dizer qual é a grande sacada do futuro é fazer aquilo que faz o seu coração vibrar. E aí é sucesso garantido. É consequência, né? Sucesso é consequência de uma vida mais Plena feliz e e feliz. com mais significado, né? Aqui, Muito acho que é bom. isso, né? Senão, gente, a gente fica aqui Sabe o que que é, falando. gente? Olha só, a gente vai contar um segredo. Na live passada, a gente descobriu que esse bate-papo aqui é como se a gente estivesse numa reunião do empreender. Então, fica um bate-bola que, se deixar, dá 10 horas e a gente está aqui. Mas a gente precisa finalizar, porque amanhã a gente tem jornada Tem dupla. mais. Então, assim, para ficar com aquele gostinho de quero mais, a gente quer agradecer a todo mundo que esteve aqui, porque uma outra coisa que a gente gosta de falar muito é que ninguém larga a mão de ninguém. E vocês não largaram as nossas mãos, estando aqui, ouvindo a gente do início ao fim, né? Dividindo com a gente esse propósito, esse conteúdo, assimilando aquilo que o seu coração nesse momento entende que é possível e, acima de tudo, passando isso para que outras pessoas possam multiplicar. A gente vai lá para o nosso grupo do WhatsApp, a gente ainda vai conversar um pouquinho com quem quiser trocar alguma ideia, trazer uma sugestão, tantos comentários maravilhosos que a gente não conseguiu ler todos, porque na verdade a gente tem, né, uma responsabilidade de conteúdo a passar. Se a gente começa a ler, a gente não dá conta. Mas a gente já quer agradecer, assim, muitíssimo a presença, dizer que a gente está assim já com o coração sentido que amanhã é o nosso último dia, né? Mas ao mesmo tempo muito feliz por saber que a gente está com o nosso objetivo, assim, missão quase cumprida. Pri, eu quero te agradecer, porque na verdade, assim, ter você, né, como parceira, assim como a Fabiola que eu tive ontem, a gente tem que dividir uma tela aí, nós três, para que todo mundo possa, né, conhecer essas três grandes potências que têm se desdobrado para entender um pouco do universo. A gente não sabe tudo, mas a gente tem muita sede de fazer a diferença e de modificar muitas vidas, mas não com a soberba do outro, mas que isso começa, antes de mais nada, por nós mesmos. Então, obrigada de coração. Amanhã eu volto numa live extra às 7 horas, aqui, ó, o Mulheres de Sucesso e o Kadima Shopping. Eu vou falar sobre o empreendedorismo feminino. E para finalizar, às 8h08, eu e a Pri retornamos aqui para a gente falar um pouquinho de que nós, mulheres, podemos sempre mais. Olha que desafio. Então, muito obrigada. Até amanhã. Beijo, beijo, beijo. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus e até amanhã.